que acontece quando chega aqui? Que transformações sofre a religião, essas religiões, quando elas chegam aqui? Repare, eu posso começar a responder? Pode. Repare, a diáspora é muito criativa. Se você verificar o que aconteceu, por exemplo, na diáspora judaica, você vê que há momentos na história em que os judeus dispersos começam a fazer criações absolutamente novas, originais e geniais. A mesma coisa que conosco. A Bahia, o Brasil, é uma estação da diáspora negra. E nessa estação houve muita criação nova, com os elementos trazidos de lá e com alguns elementos que eles encontraram aqui. Você falou do culto dos orixás, por exemplo. Claro, o culto dos orixás vem de África, mas ele é repensado, recriado e retrabalhado aqui. Uma das mudanças é essa. Aqui se formou um panteão novo, porque se em África, em Oxobô, por exemplo, a principal atenção se voltava para Iemanjá, né? Em outro lugar se voltava mais para Oxum, o culto de Xangô ele estava centrado basicamente em Oió, embora fosse um deus japano-yorubano, e aqui houve uma releitura desse panteão, mas por causa das condições da diáspora, as pessoas se encontravam, e não só os Nagô, porque eu citei até agora orixás, Nagôs, mas havia os Inquices dos Angola, né? Havia divindades de outra origem, havia os deuses Ewe, dos que nós chamamos de Jeje aqui. Então essa mistura, essa milonga, que não era irracional de jeito nenhum, era muito inteligente, houve uma criação nova, extremamente inteligente, inclusive com uma releitura das religiões que eles encontraram aqui. Eu costumo dizer que o catolicismo brasileiro, na Bahia pelo menos, é uma das religiões afro-brasileiras. O catolicismo que eu vivi na minha infância é uma religião afro-brasileira. Eu tomei um grande susto quando cheguei aqui, fui estudar com os jesuítas e eu descobri que o catolicismo deles não era o meu. Era diferente daquele que eu aprendi. Por exemplo, na minha terra, para contar uma coisa interessante, lá em Cachoeira, durante a Semana Santa, se faz jejum, mas o jejum é diferente. Você pode pegar até 3 quilos durante o jejum de Cachoeira. Porque o jejum consiste em não comer nada entre as refeições. E para você não cair em tentação, então você triplica as refeições. Isso acontece porque isso tem uma explicação teológica. Do ponto de vista da religião africana, a comida comunica o sagrado. Então o jejum propriamente dito não faz o menor sentido nesse quadro. Então eles fizeram uma releitura. Bom, não vamos comer carne porque Cristo, né, morreu, essa coisa toda, o Cristo foi absorvido, foi africanizado por nós, de certa maneira. Então não vamos comer carne, mas tudo quanto é peixe, não é? Tudo quanto é tipo de peixe e marisco. Então a gente, em geral, engorda durante o jejum da Semana Santa. Até os pedintes chegam à sua casa, a gente chamava fregueses em Cachoeira. O sujeito bate à sua porta e diz: ó, freguês, me dê mais comida agora porque eu preciso jejuar. Né? Então esse é um sinal de uma lógica, de uma releitura de uma religião por outra. Eles trazem uma cosmologia, mas a cosmologia africana é móvel. Ela tem suas flutuações, suas variações. E aqui a gente cria uma nova flutuação, uma nova variação, muito interessante, muito bonita. Mais parecida, talvez, com o que aconteceu em Cuba. A nossa variante da religião africana, afro-americana, ela virou afro-americana, é mais parecida, talvez, com o que se passou em Cuba, com diferenças de estilo, diferenças de interpretação, mas é por aí. Eu acho que é isso que o Maltner se referia. Ele queria sublinhar a criatividade do afro-brasileiro, a criatividade brasileira, porque a gente pegou elementos africanos, pegou elementos de várias origens e transformou. Não foi só com o legado africano. Você sabe que há dialetos europeus que só são falados no Brasil hoje, como o udinese. Se você quiser ouvir o udinese, tem que ouvir em São Paulo, não em Udine. Né? Então, nós temos um repertório riquíssimo. Há pouco tempo eu li um livro maravilhoso feito por árabes e judeus brasileiros, chama-se Primos. Excelente ficção, em que você reconhece o peso das tradições hebraicas,
e o peso das tradições árabes, mas é claramente brasileiro de uma ponta a outra. Eu acho que é a isso que Maltner se referia. Ele tinha um bom olho antropológico. Então ele viu, olha, tem aí um tesouro, uma riqueza para os brasileiros, não é? Essa recriação que é original, absolutamente original, não é repetição. Eu penso que era isso que ele queria dizer. O que é que você acha, menina? É isso mesmo, acho que era isso também. E você acha que, o que você acha que tem, você acha que acontece alguma coisa no Brasil, por exemplo, diferente de Cuba, que recebe essas coisas de um outro modo? O que tem no Brasil que, quando as coisas chegam, as coisas se transformam em outras, e tem algo que você enxerga de especial ou não? Repare, é claro, são coisas diferentes, o panteão brasileiro, o panteão cubano, apesar da mesma origem, das convergências, etc. Né? Mas o Brasil é muito grande, para começo de conversa. Né? Nós recebemos maior variedade de povos africanos, e tínhamos aqui grupos indígenas, falantes de mais de centenas de línguas, não é? Com estilos diferenciados. Houve um contato com esses indígenas. Nós tivemos uma formação também que veio dos portugueses, que é um povo muito diferente do espanhol, embora, apesar de toda a proximidade, né, eles nunca se entenderam, porque são muito diferentes. Tipo Esaú e Jacó. Não é? Enfim, então o nosso amálgama é maior e mais diferente, mais diferenciado. E as releituras cruzadas, esse diálogo intercultural no Brasil é muito intenso, é muito forte. Vou te dar mais um exemplo com comida. Não é que eu esteja com fome, mas é o que está vindo à minha cabeça. Repare, nós temos um prato que é a maniçoba, que é uma releitura africana na Bahia. Isso você encontra no Pará também, mas na Bahia é diferente a maniçoba, porque é um prato indígena tupi, relido pelos olhos da culinária africana. Entende? Música, já que a gente está falando de Maltner, né, que é um músico admirável, um homem com a sensibilidade musical fantástica. Você veja, a gente pegou uma herança de povos musicais, extremamente musicais, como são os Yoruba, de que eu já falei, ou os Bantus, né, o pessoal de estirpe Banto, que nos legou o samba. Só o que aconteceu? A gente pegou tudo isso e transformou, mudou, modificou, inventou coisas que os africanos não reconhecem. Como eles não reconhecem a capoeira, não é? É brasileira. Eles não reconhecem um tipo de samba que nós fazemos, eles não reconhecem tipo de música que nós inventamos com material africano. Então é preciso perder a ideia de que a diáspora é uma diluição. Ela não é uma diluição. A diáspora, ela é criativa, não é? Então, o português do Brasil, vamos pensar no português do Brasil. Guimarães Rosa chamava atenção para o fato de que os dicionários brasileiros são o dobro, o triplo dos dicionários portugueses. Por que isso? Porque nós bebemos, o português do Brasil bebeu de muitas línguas. Né? Ele entrou em transe, coitado, não é? Foi assaltado pelo tupi, assaltado pelo nagô, pelo quimbundo, por várias línguas diferentes, pelo italiano, pelo alemão até, enfim. Então ele cresceu, se diversificou, adquiriu outras músicas, outras tonalidades, outras cores, não é? E ficou uma língua, ainda é o português, tem a marca forte do português, da estrutura, mas ele se tornou mais sinuoso, flexível, plástico, não é? E forte. Não estou desprezando a beleza do português, do latim de Portugal, que é muito bonito, mas o nosso parece que cresceu mais, não é? Ficou mais aventureiro, mais aventuroso, com palavras novas e bonitas, não é? Como bunda, por exemplo, não é? Que a gente herdou do quimbundo, por sinal, não é? Como outras coisas, não é? E como é que você começou a estudar essas religiões? Como é que foi que você foi entrando nesse assunto? Repare, como eu te confessei para você, eu disse para você, eu sou cachoeirano. Então, para mim, o contato com o mundo dos orixás, das religiões afro-brasileiras, foi imediato na infância. E, às vezes eu me encontrava com Yansan dentro de uma igreja. Uma mulher entrava na igreja, uma senhora entrava na igreja e se emocionava e dava santo. O padre ficava desesperado, querendo tirar a criatura da igreja, etc. Enfim, orixás para mim, um contato matutino
eu sempre achei normal. O transe às vezes incomoda muito as pessoas, para mim jamais incomodou, porque fazia parte do meu cotidiano. Os orixás entraram cedo na minha vida e eu sempre achei muito bonitos, não é? E é uma coisa também muito inteligente. O sistema dos orixás permite você classificar desde pessoas a animais, aspectos do mundo. É uma mitologia muito rica, uma liturgia muito rica, à base de música e de dança. Então isso me empolgou, me interessou. É claro que eu me interessei por outras coisas. Eu fiz pesquisas no Xingu, eu me tornei mais tarde helenista, não é? Me dediquei a estudar a civilização grega. Até hoje sou helenista. No momento agora eu estou traduzindo ao mesmo tempo os hinos órficos e os oriquis. É uma mistura de danada, não é? Mas isso é parte do espírito brasileiro, não é? A gente é inquieto, a gente vai de um canto para outro. O que eu lamento hoje é que essa riqueza está sendo atacada e violentada de uma forma brutal por coisas como a intolerância religiosa, não é? Que é uma coisa nova que chegou por aqui e brutaliza, agride, ataca essa gente de maneira cruel. Eu acho que o Maltner ficaria muito triste com o que está acontecendo. Que intolerância está acontecendo, que você consegue ver? Repare, há novas igrejas dos chamados neopentecostalismo de missão, que fazem um tipo de catequese agressiva, acusando, por exemplo, os cultos afro-brasileiros, interpretam os orixás como demônios. Isso motivou calúnias, injúrias e agressões. Depois, alguns elementos, por estranho que pareça, eu estou fazendo uma pesquisa que se chama Lorogum sobre isso. Nessa pesquisa eu tenho constatado que isso influenciou grupos criminosos. Então, gente do narcotráfico, aí no Rio de Janeiro e aqui na Bahia, expulsa povo de santo, demole terreiros, mata, não é? Como uma maneira de conquistar espaço das comunidades pobres para o negócio deles e também sentindo-se justificados porque alegam que essa gente é diabólica. Entende? Mais ou menos como aconteceu com os judeus. Eles viraram aquilo que o filósofo Agamben chama de homo sacer, aquele que se pode agredir, aquele que se pode matar, não é? Porque representariam o diabo. Ora, isso é uma regressão, isso é um caminhar para trás da beleza da aventura brasileira, porque a aventura brasileira é o contrário. Os negros que nos civilizaram, em especial, eles ensinaram uma coisa muito interessante, deixar de lado o dogmatismo, não é? Do ponto de vista do religioso africano, se você tem uma religião, nada lhe impede de visitar as outras, de acolher outras. Você não precisa ter uma única adesão religiosa. E isso contaminou o Brasil, por isso ficamos mais abertos, não é? Quando a gente perde isso, é um regresso. E, como você sabe, intolerância é igualzinho a câncer. Começa num lugar e se espalha. Então, o jeito que é intolerante em matéria religiosa, daqui a pouco ele vai virar um tipo sexista, não é? Um tipo fascista, porque ele não consegue o convívio com o outro. Ora, essa é a nossa riqueza, o poder de conversação entre as coisas diversas, diferentes, não é? Assim como, por exemplo, eu gosto da música de Bach, isso não me impede de gostar da música de Schoenberg, ou de gostar da música de Maltner, de Gil, não é? Eu acolho coisas diferentes. E às vezes misturo, às vezes não consigo misturar, não é? Enfim, devíamos ter isso em todas as dimensões, na dimensão mais alta do pensamento, inclusive. Eu não estou propondo ecletismo, estou propondo simplesmente a capacidade de se deixar tomar pela sedução de diferentes tipos de pensamento. E dessa época em Cachoeira, que lembrança você tem na sua memória? Se você pudesse contar pra gente. Me lembro sempre de Cachoeira, vou de vez em quando lá, dos livros que escrevi de ficção, o personagem é sempre Cachoeira, não é? Tenho muitas lembranças, claro, nunca deixei Cachoeira, nem quando estava estudando em Paris, nem quando viajo para outros lugares do mundo, quando fui à Índia. De certo modo eu estava em Cachoeira porque Cachoeira estava comigo, não é? Então tem muito essa marca poderosa do mundo do recôncavo.
São muitas coisas que eu me lembro das festas deliciosas de cachoeira, não é? As festas de orixá, as festas da própria igreja. Outro dia eu me peguei desenhando Verônicas, não é? Não sei se ainda existe esse negócio aí, mas é uma coisa fantástica. As minhas tias me levavam para aquelas patéticas cerimônias da Semana Santa de Cachoeira, que tinha o encontro de Cristo e Nossa Senhora das Dores e a Verônica. E todo ano acontecia a mesma tragédia, com o mesmo enredo, e elas choravam do mesmo jeito. O padre falava coisas absolutamente incompreensíveis, aqueles sermões barrocos numa linguagem que o povão não entendia, mas o povo se emocionava a si mesmo. Acho que pela música, a música da coisa, naquele tempo a reza ainda era muito em latim. E era um latim terrível, um latim cachoeirano, qualquer coisa de extraordinário. Então tem as rezas de Nossa Senhora, eu me lembro, que o pessoal chamava de Virgo imprudentíssima, Virgo chatíssima, Regina sentou no ônibus, quer dizer, reinterpretando o latim de uma maneira bem divertida. Então é um povo muito imaginoso, criativo, cruza muitas influências, muitos modos de ser, não só Cachoeira, não só o Recôncavo, não só o sertão da Bahia, o Brasil é assim, não é? A gente, quando anda por São Paulo, pelo Rio de Janeiro, vê esses fluxos contraditórios se entrelaçando. Essa é a beleza do Brasil para mim. Essa é a força do Brasil para mim. Tomara que a gente consiga defender esse tesouro. Qual é a origem da palavra macumba? Macumba é um instrumento de percussão. Eu costumo dizer que sou macumbeiro. Eu faço isso mesmo para escandalizar, porque virou um termo depreciativo. Eu sou ligado a um antigo terreiro, não estou iniciado, tenho um título, digamos, honorífico. Mas quando me perguntam religião, eu digo macumbeiro, que é para assustar logo de saída. Mas a origem é muito simples, é um instrumento musical, um instrumento de percussão que o pessoal usava. Então ficou macumba, porque se tocava o instrumento, não é? Enfim, eu sou macumbeiro. E você podia explicar para a gente um pouquinho dessa coisa da relação dos orixás com a natureza? Contar um pouquinho como é isso, a relação do candomblé, de representação das coisas? Tem uma cosmologia, não é? O candomblé ele encerra uma mitologia que ela faz uma espécie de descrição do mundo. Não é? Agora, os orixás eles são figuras muito complexas. Eu vou escolher um, que é o meu orixá. Xangô, por exemplo, não é? Ele é ligado com raio, trovão, tempestade, fogo de um modo geral, com o brilho dos astros, mas também com a justiça. Ele é um rei, é um orixá urbano, etc. Não é? Tem alguns animais que são de Xangô, tem algumas folhas que são de Xangô. Então ele é como se ele assinalasse uma parte do mundo, entende? O seu orixá, Yansan, ela é uma senhora de... essa é danada. O povo diz que ela está nos 9 partes do mundo. Ela está do lado da morte e do lado da vida. Ela participa do fogo. Ela se casou com Xangô, então gosta de fogaréu, não é? Ela participa da água, ela é dona do rio Níger. O rio Níger lá, na Yorubalândia, na região dos Yorubas, se chama Oiá, que é o nome dela verdadeiro. Yansan é o nome que os brasileiros inventaram para ela, né? Ela participa dos ares, ela está presente nos céus, essa coisa toda, enfim. É uma relação muito direta com elementos da natureza. Oxum é uma senhora dona de um rio, de um grande rio. No Brasil ela virou, sobretudo no Brasil e em Cuba, ela se tornou principalmente grande senhora do amor. Né? Já é um pouco disso na terra dela, mas aqui para nós ela é a toda amorosa. Iemanjá, no Brasil, ela tomou o mar, não é? Que era de Olocum. A gente não cultua Olocum como os cubanos ainda cultuam, e cultua Iemanjá. O mar virou feminino no candomblé, não é? Iemanjá já tinha na África? Já, ela é uma antiquíssima deusa africana. Ela é ligada com um rio que se chama Ogum. Só que no Brasil e um pouco em Cuba, ela tomou o mar para si, não é? Ela já tinha alguma ligação com o mundo do mar, mas a gente, quando pensa em Iemanjá aqui, pensa sobretudo no mar. Ela recebe essas oferendas todas na costa brasileira, não é?
aí no Rio, mas eu já vi culto de Iemanjá no Uruguai. Oferendas para Iemanjá, presentes para Iemanjá no Uruguai. Não é? Nós andamos exportando religiões afro-brasileiras, tem hoje na Europa, né? Tem outros países aí, e atrai muita gente, é muito sedutora. É sedutora porque é bonita, não é? Coisa com música, dança, mitos, uma liturgia sofisticada, não é? Então atrai muita gente. Hoje você encontra candomblé na França, encontra na Itália, encontra em Portugal, não é? Está se espalhando pelo mundo inteiro. Hoje até a gente aqui da Bahia que criou terreiros em outros países, não é? Matrizes baianas se espalharam primeiro aí pelo Sudeste e depois chegaram à Europa. É uma cultura muito forte, muito marcante, entende? Isso não deixa de ser divertido. E o portunhol, não sei o que vocês acham, o portunhol é interessante, não é? Inventaram agora na Tríplice Fronteira uma coisa chamada portunhol selvagem, olha que nome lindo, né? Que é uma mistura de português com espanhol com guarani. E já tem gente fazendo poesia nessa língua, já tem gente escrevendo ficção, romance nessa língua, isso é uma coisa muito bonita. Daqui um dia vamos ter, agora eu acho o nome maravilhoso, né? E escreveu, ainda quero aprender portunhol selvagem. Porto Alegre, né, especificamente, tem mais terreiros do que Salvador, por exemplo. Eles chamam lá terreiras, não é? Eu comecei a dizer que houve uma espécie de revival lá, não é, das religiões afro-brasileiras que foram duramente reprimidas lá, não é? Os negros foram muito pisados lá, muito colocados de parte, mas depois essa semente que eles deixaram acabou frutificando, não é? Acabou crescendo. E eles criaram um novo tipo de culto afro-brasileiro, não é? Coisas que a gente não encontra em mais canto nenhum do Brasil. A Umbanda gaúcha é muito diferente da nossa, não é? da que tem aí no Sudeste, daqui migrou aqui um pouco para o Nordeste também. Hoje a gente já tem aqui uma mistura fantástica de Umbanda com Candomblé, já tem 1001 variações, ninguém sabe direito o que é que os orixás estão tramando, porque cada vez aparece uma coisa nova, né? Eles são muito irrequietos, esses senhores e senhoras, não ficam quietos de jeito nenhum, então a cada minuto o pessoal vai imaginando as coisas de um novo jeito. O engraçado aqui na Bahia é que a gente sempre diz, olha, aqui é tudo tradicional, aqui nós fazemos tudo como os antepassados mandaram, mas esse tradicional nosso é rico de uma invenção constante e contínua, não é? Por exemplo, no terreiro da Casa Branca do Engenho Velho, onde eu tenho esse título, eu sou um Mogão suspenso, o pessoal fala muito isso, né? Fazemos direitinho como os antepassados. Mas nós temos, por exemplo, cerimônias em que os atabaques soam em honra de Oxóssi, e o pessoal colocou algumas clarinetas também, não é, para tocar pistões e clarinetas, saudando Oxóssi quase que militarmente. Uma vez eu quase caio de espanto lá, porque eu entro para assistir a festa de Oxóssi, ultra tradicional e tudo, e de repente estava tocando a abertura da Celeste Aida. Eu digo, que loucura é essa, né? Misturando a Celeste Aida com o toque de Oxóssi. Mas eu acho isso muito bonito, muito interessante, né? Não mata a tradição, ela é continuada, realmente, as coisas são feitas, os ritos, alguns ritos que já desapareceram lá, em Queto, em Oió e tudo, são continuados aqui. Mas o povo está sempre criando coisas novas, inventando coisas novas, não é? E é interessante porque o candomblé aqui ele se tornou uma espécie de nova religião universal, não é? Porque, repare, eu já vi nipo-brasileiros dando santo, não é? Você vê um Nicei dando santo, um Nicei que Oxalá pegou e estava lá de um jeito um pouco estranho para a gente, mas todo mundo, não é? Respeitava direitinho o estilo dele, porque ninguém vai brincar com Oxalá, não é? E é uma religião também que acaba abraçando coisas muito diferentes. Eu já assisti lá na Casa Branca do Engenho Velho uma freira da santo. Nunca mais eu esqueci essa cena, porque foi muito interessante, muito bonita. Ela estava com aquela roupa de freira mesmo, né? Era ligada com a Pastoral do Negro, começou a visitar comunidades negras, o povo do terreiro convidou, a moça foi assistir a festa.
De repente tocaram para Xangô, que é um orixá muito assanhado, não é? Ela começou a rodar, aquele véuzinho parecia uma pá de ventilador. Ela saiu rodando e buf, caiu bem perto de mim. A minha mulher que estava assistindo a cena saiu às gargalhadas, não conseguiu ficar no salão, porque foi um negócio comovente, mas meio engraçado, né? A última coisa que você espera é ver uma freira da santo, não é? E Você conhece? eu me divirto muito quando isso acontece com gringos, não é? Fico com pena um pouco, porque deve ser um susto você perder a consciência, né? Mas é divertido ao mesmo tempo, não é? Você está lá assistindo a festa, todo tranquilo, sem esperar nada, de repente cai duro lá no meio do chão, a gente vai acudir para ver o que é que faz. É um orixá assanhado que pega. Xangô se diverte fazendo isso, não é? Eu acho que ele tem um humor muito especial. E o que é que você mais gosta do candomblé? O que mais te encanta? O que você acha mais bonito? Olha, é difícil responder, porque muitas coisas que eu gosto. Eu não tenho muita vocação religiosa, assim como meu irmão, que se iniciou realmente, não tem aquela paciência toda de acompanhar os rituais, etc., participar. Mas eu acho tudo muito bonito. Eu gosto de música, gosto de dança, né? Os ritos são de uma beleza extraordinária. Cada dia a gente descobre uma coisa nova. Eu não sabia que, a não ser quando comecei a estudar, que eu descobri que havia um cantochão do candomblé, né? É muito pouco conhecido, mas nas cerimônias de Oxalá se entoa esse cantochão, que é de uma grande beleza. A mitologia é muito rica, não é? E é uma coisa tremendamente criativa, não é? Nova, sei lá, sempre nova. É uma coisa antiga, tradicional, mas sempre nova. É uma coisa que eu gosto especialmente no candomblé. Como eu disse, a negrada nos civilizou. E não pode esquecer isso. Muito do que a gente tem de melhor no Brasil se deve à ação civilizadora dos negros. Eu vou apontar para uma coisa. O reconhecimento da sacralidade da mulher. Meus pais eram católicos, eu respeito muito o catolicismo, mas eu acho que é um defeito do catolicismo, de muitas religiões cristãs, como da maravilhosa religião islâmica, é essa coisa de colocar a mulher em segundo plano. A mulher não pode ser sacerdotisa, não é? No rito católico, ela está sempre em segundo plano. Enquanto que no candomblé, ao contrário, não é? As mulheres ascendem o terreiro da Casa Branca, os altos postos só podem ser femininos. Só se pode iniciar para... Já virou ao contrário, para iniciar, para receber orixá, mulher. Então tem um grande respeito pelas mulheres. É pena que esse dado, esse valor, essa grandeza da civilização africana não os tenha contaminado profundamente como seria necessário, né? Uma coisa que me mata de vergonha é ver as estatísticas relativas à violência contra a mulher, o feminicídio, o estupro, a brutalidade constante com que as mulheres brasileiras são tratadas. Esse defeito pode ser curado com um retorno a essa fonte civilizatória, acho eu. Então é uma contribuição muito bonita. O respeito pela sacralidade da criança. Nós temos orixás meninos, crianças, e aprendemos a respeitar o sagrado que está nas crianças. Há um homem chamado Lavelle, um filósofo francês, tem uma frase que eu li em algum dos livros dele, não me lembro onde, mas nunca mais esqueci. As crianças são o que há de mais antigo, porque demoraram mais tempo no seio do ser. Veja que coisa bonita, né? A raiz de todas as festas é sagrada, não é? Você vê, carnaval. O carnaval, não há um carnaval só, há muitos carnavais pelo mundo, mas se você olhar a origem, a fonte de todo carnaval, a gente vai perceber o sagrado por trás daquilo, não é? No carnaval europeu era aquela coisa do retorno dos mortos, por isso tinha tanto mascarado, não é? Depois a Igreja Católica se apropriou dessa festa, colocou como um prelúdio da Quaresma, né? Modificou um pouco, mas a raiz mais antiga tem a ver com o sagrado. O culto dionisíaco, né, gerou uma das fontes do carnaval ocidental, sem dúvida. E o culto dionisíaco é
de uma espantosa consciência do mistério do mundo, não é? Se você ler o livro do Walter Otto chamado Dionysos, você vai ver isso bem marcado. Então, festa tem esse sentido profundo, esse sentido sagrado. O que eu falo nesse texto, se bem me lembro também, é que chama atenção para uma coisa interessante do candomblé. Quando a gente pergunta o que é que os orixás vêm fazer no mundo, as pessoas dizem que eles vêm brincar. Então, o ato mais essencial e mais importante da religião é esse brinquedo. Ora, o brinquedo da ideia de criação, de liberdade, não é? Você não pode inaugurar nada, começar nada de realmente novo e profundo, sem um salto para a liberdade, não é? Sem soltar a imaginação. Isso me lembra Maltner também. Não é? Como que é? Que mais que eles trazem para a gente, esses Repare, africanos? a imaginação ritual africana é extraordinária. Absolutamente extraordinária. É claro que eles se encontraram aqui com outro povo de grande imaginação ritual, mas um pouco cristalizada demais, talvez, pela dogmática da liturgia cristã católica. Só que eles são extremamente criativos, é um povo com uma capacidade tremenda de elaboração lúdico-ritual, não é? Então isso é extremamente sedutor. Eles inventaram modalidades de festejo a que todo mundo acabou aderindo. Os portugueses, os amos, etc., entraram na onda porque não tinham nada melhor. Não tinha nada melhor que uma roda de samba. Não é? Eles, então, inventaram ritos processionais novos, não é? E as irmandades negras acabaram atraindo os brancos, a aliança dos brancos, por causa disso, dessa inventividade, esse poder criativo, essa força lúdica, não é? Que é uma coisa que os nossos antepassados africanos, tanto os Zambundo, o povo do Congo, quanto aquele pessoal da faixa oeste da África, do centro da África, todos tinham esse cabedal muito rico e trouxeram para cá. E mantiveram essa criatividade, não é? Mantiveram essa criatividade. Isso é extremamente atrativo. Não é? Por isso nós herdamos desse povo o sentido da festa. Sem festa, o mundo perece. Ele se torna imundo. Agora que a festa pode ser traída, ela pode ser deturpada, ela pode ser transformada numa mercadoria, como aconteceu com o Carnaval de Salvador. Mas sempre resta alguma coisa desse brilho, que é o brilho da origem. É sempre um retorno ao poço profundo da origem. É isso que faz a verdade da festa. É capaz de empolgar, fazer a gente sair de si. Né? Produz o que os gregos chamavam ecstasis, lançar para fora de si, né? Sair de si. A gente, em português, herdou deles a palavra êxtase. O êxtase é isso. Né? Isso nos acontece nos melhores momentos. No momento do amor também, não é? Tem aquele poder de dissolver a gente, por um instante que seja, mas dissolve. Eu digo nesse estudo que há uma palavra que a gente usa para a relação amorosa, que é uma palavra um pouco enganadora, que é a ideia da possessão. Né? É verdade que quando se encontra um homem e uma mulher, quando se amam, um possui o outro, né? O homem possui a mulher possui o homem, porque domina naquele momento. Só que eles têm que se despossuir também, né? Se tudo der certo. Se tudo der certo, né? Eles vão se despossuir. Né? Esse é um elemento festivo do amor, um pouco assustador, né? De começo, mas é o melhor que tem. Espero que vocês concordem. E qual a cena mais emocionante que você já presenciou da religião do candomblé? Que lembrança mais emocionante você tem na memória? São muitas, menina. Eu já passei um pouco da adolescência, estou com quase 70 anos, não é? Já vi muita coisa dessas religiões, vi muitas cenas bonitas, inesquecíveis, não é? Pela generosidade da acolhida que as pessoas praticam.
Não é? Tem uma coisa que sempre acontece e toda vez me chama muita atenção. O candomblé tem um rito de comunhão. Não é? O rito de comunhão, no meio da festa, você já foi em festa de candomblé? Não. Então você vai comigo um dia desse, quando você vier aqui. No meio da festa a gente é chamado para esse rito de comunhão, para comer. Então ele oferece um prato da melhor comida feita com as oferendas para os deuses. O que é que há de mais bonito nisso? É que se pessoas estranhas não comerem daquela comida, o orixá também não aceita. Entenderam? Você não pode fazer a comida só para quem é da casa. Uma Ialorixá me contou uma vez, isso ficou uma lembrança muito forte para mim, que ela fez um amalá para Xangô. O amalá é a comida predileta de Xangô. Então tem uma oferenda que se faz geralmente nas quartas-feiras para Xangô, que é o amalá, e se coloca lá o amalá para ele. Então ela colocou e foi jogar os búzios para ver se ele aceitava, ele recusou. Ela ficou muito preocupada, imagine, foi uma oferenda para o grande rei, ele recusa, foi aquela coisa chocante, todo mundo preocupado, né? Depois ele disse o motivo. Ele disse, olha, eu sou um rei, não me ofereça comida que você não dá para os outros. Vá para a rua, pegue quem estiver e traga para comer a minha comida, senão eu não aceito. Não é bonito isso? É uma lição de generosidade, não é? Quer dizer, aí a gente vê o que é a consagração dessa espécie de Eucaristia. A consagração se dá quando pessoas diferentes comem juntas. Entende? Não pode ser pessoa da tua casa. Se você for fazer um amalá para Xangô, um caruru para os beijos, que a gente chama Cosme e Damião, lembre-se disso. Tem que chamar gente de fora. Gente que você não conhece. Seja lá qual for sua religião, sua ideia, sua cor, sua origem, mas tem que ter o outro presente. Então essa abertura para o outro é uma coisa que eu já vi muitos sinais disso no terreiro e sempre acho muito bonito. Por isso que eu acho que é uma religião forte, bonita, criativa, porque tem essa dimensão. Toda religião tem delírio, não é? E às vezes o delírio se torna cruel, em tudo quanto é religião. Mas tem esses lances que impressionam a gente, não é? Que fazem a gente se comover. O axé é basicamente verbal, não é? Quer dizer, um lugar sagrado ou um objeto sagrado, ele só se torna sagrado. O rito de sagração envolve quase sempre a palavra. Envolve a palavra enquanto verbo propriamente, enquanto som, sonoridade. Uma maneira de comunicar axé é essa. Eu produzi este som. O som da palavra, por si só, ele também comunica axé. Essa mistura de som e sentido. Os iorubas são muito musicais, não é? Então, a música que está no falar humano, ela comunica o poder de origem. Isso está dentro da teologia dos Yoruba, dos Nagô, de que nós somos herdeiros, entende? Uhum. Então, o axé verbal é perfeita descrição, do ponto de vista da teologia dos nossos Nagô e Jeje, etc., está certíssimo. Não é uma expressão brilhante, traduz isso mesmo. Não é? É claro que eu posso produzir axé com um sacrifício, com folhas, mas quando eu faço o sacrifício eu também falo, rezo. Eu não tenho nenhum direito de matar um animal. Quem mata o animal que eu preciso consumir, eu preciso da permissão do Criador e dos criadores. Eu preciso que aquele que corta, interfira. Se eu não fizer essa invocação, eu não posso consumir o animal. Entende? Então, é claro que o animal sacrificado, a comida que eu distribuo, produzem axé. Mas a palavra está envolvida com isso. O axé é esse poder que vem de lá dos começos. É aquilo que mantém a vida e o sentido da vida. Quando a gente perde axé, a vida perde sentido. Ela se enfraquece, você perde a potência do existir. Não é? Você pode ficar como naquele verso terrível de pessoa, transformado num cadáver adiado que procria.
Então, para impedir isso é que eu procuro o axé, dentro da teologia do candomblé, entende? Eu procuro o axé que está nas palavras, está nas plantas, está nos animais, está nos outros humanos, entende? Eu tento capitalizar isso. Mas tem uma coisa muito interessante a propósito do axé. É o contrário do dinheiro. Você só ganha dando, entende? Você não pode capitalizar no sentido de entesourar. Ah, eu ganhei muito axé, etc., eu vou e guardo. Se eu guardei, eu perco. Ele só existe enquanto eu distribuo. Então o que é que faz uma mãe de santo, um pai de santo, tudo é distribuir o axé para ter axé. Se a gente não distribui, não tem. Eu acho isso uma coisa muito bonita, né? Porque é um modo de criação, parece um pouco com a criação da inteligência, não é? O saber, uma pessoa que lhe comunica saber não perde saber, pelo contrário, acrescenta. Quem tem experiência de professor sabe que dando aulas a gente aprende. Durante toda a minha vida eu tive essa experiência. Chego com uma coisa meio confusa. Eu quero me comunicar com meus alunos, quero ensinar alguma coisa. Mas eu só aprendo o que eu queria ensinar no fim da aula. O esforço a que eles me obrigam, a que o diálogo me obriga, produz conhecimento para mim. É um pouco parecido com a história do axé. Né? O pessoal do terreiro mais sério, mais antigo, mais profundo, sabe? O axé não se aprisiona. Eu tenho que dar. Se eu não sei dar, eu não recebo. Eu perco. Pelo contrário, eu fico vazio. Fico vazio. Isso é bonito, esse negócio. Não precisa ser religioso, né? Para aceitar essa ideia. Entende? Quer dizer, é uma ideia que pessoas das mais diferentes religiões podem aceitar. Mas eu não estou falando assim do ponto de vista de uma apologia dessa religião. Eu estou pensando nas coisas que ela pode dar, que são civilizadoras, que são criativas, e que uma pessoa de qualquer crença pode aceitar. Entende? Quando você entra num terreiro de candomblé, ninguém lhe pergunta sua origem, quem você é. Quando eles chamam para comer comida do orixá, eu não pergunto qual é a sua religião. Você pode não ter religião, não tem problema. Você vai fazer axé junto comigo, pelo simples fato de você estar comigo e comendo a mesma comida que eu. Isso eu acho muito bonito, isso eu acho forte. Como na Índia também, eu achei uma coisa fantástica. Eu fui num templo, acho que de Shiva, não me lembro mais nem qual era a divindade. E eles estavam lá distribuindo as coisas. E eu entrei na fila, simplesmente, outras pessoas, e me deram aquela coisa. Eu senti que estava participando de um negócio que eu não entendia, mas parecia muito bom. Não, parecia muito bom. Então, esse poder de comunhão que a gente encontra também em outras religiões lá. Eu sei que na regra beneditina você pode bater à porta e dizer que quer ser hospedado, eles não podem recusar. Quer dizer, esse convite à generosidade humana é que a gente encontra em algumas religiões. É claro que tudo se pode deturpar. As ideias também degeneram, não é? As crenças podem degenerar, os valores podem corromper-se. E a gente vê, às vezes, as religiões tomarem um rumo oposto, o rumo do mesquinho. Isso é meu. Só se você se tornar como eu, você será salvo. Isso é uma coisa terrível. Mas a gente tem, graças a Deus, no tesouro da cultura brasileira, tem essas sementes. Que são muito boas. Eu acho que é isso que vocês estavam perguntando no começo, não é? Era sim. O Maltner fala muito da importância do Joaquim Nabuco para depois para a abolição. Ele é um grande pensador do Brasil. Era um homem generoso, criativo, e é um pensador do Brasil. O movimento abolicionista teve momentos muito importantes. É claro que no movimento abolicionista houve erros, houve desvios, houve gente que estava ali mais por cálculo mesquinho, não é? Isso é mais lucrativo, a gente entrar na ordem capitalista moderna do que nessa ordem atrasada. Posso tirar mais lucro dessas pessoas se elas deixarem de ser escravas, trabalharem para mim, eu posso explorá-las até mais, às vezes, né? Houve isso, mas houve cabeças como Nabuco, houve gente generosa de fato, houve a negrada que aprendeu a transformar a luta que fazia cotidianamente numa luta política.
Então isso é muito bom. Eu gosto muito de Nabucco. Em primeiro lugar, no estilo dele, não é? Ele escreve muito bem, eu acho que ele deve ter sensibilizado o Maltner. E reflete, pensa, né? E tem uma coisa muito generosa nele. Eu me lembro do carinho com que ele fala de uma mulher escrava, não é? Que foi sua escrava, ama a escrava da família dele, e ele coloca a relação dos dois, uma relação de profundo afeto, né? Então eu senti que no abolicionismo de Nabucco entrava não só a inteligência, a compreensão de uma nova sociedade, mas entrava o afeto, né? Entrava uma quantidade muito séria de amor mesmo, né? Então ele é um escritor amoroso. E os escritores amorosos sempre cativam a gente, não é? Gente como Guimarães, Rosa, não é? Tem aquela prosa amorosa, parece que abraça a gente, envolve a gente, joga aquele sertão todo na gente, não é? E joga a gente no sertão, e de repente você está se batendo com... Todo mundo se apaixona por Diadorim, não é, rapaz? Já deve ter se apaixonado por ela também, não é? E fica impressionado com aquela figura terrível do Riobaldo e tudo. Essa capacidade amorosa no pensamento é uma coisa que me seduz muito. Eu acho que seduz o Maltner também, não é? Ele passa isso, não é? Passa essa coisa. Ele é um intelectual amoroso, não é? Então, isso dá outra vida, outra força. O intelectual seco é uma desgraça, não é? A gente já perdeu. Existem vários tipos de inteligência e vários tipos de imbecilidade, não é? Então, vocês talvez tenham tido o desprazer de conhecer imbecis morais, não é? A pessoa, ele pode saber fazer muitos cálculos, ele pode ser capaz de explicar para você de trigonometria e hieroglifo, e ele ser um imbecil do ponto de vista moral. Ele não percebe ele não percebe o imperativo categórico, ele não percebe a instigação da ética, não é? Então, são pessoas que não nos tocam, não é? Podem ser grandes peritos, mas não nos tocam. Já aquela pessoa que tem qualidade afetiva, qualidade amorosa nesse sentido mais profundo, não é? É que eles são capazes de simpatia no sentido grego do termo, não é? De estar com você no seu sentimento. São capazes, é uma palavra fantástica do português, vem do latim, é consolar. Que é uma palavra paradoxal. Consolar é estar só com alguém. Não é uma coisa terrível isso? Paradoxal, estranha, eu estou só com... Eu reparto a solidão de alguém. Não é? Então é preciso ser generoso para isso, não basta ser inteligente. Como você acha que é melhor, Capaz. De algum jeito, ter um carinho pela nossa história, por mais dura que ela tenha sido? Como você acha que é isso hoje? Em primeiro lugar, a escravidão continua, infelizmente. O escravismo, o Brasil não conseguiu superar. Você tem aí a multidão dos sem teto, dos sem terra, você tem a multidão dos boia fria, você tem gente explorada até o limite, gente massacrada, não é? Como os nossos índios, uma maioria dos negros. Onde é que estão os negros do Brasil? Na parte mais baixa, nos estratos mais baixos das classes de renda. Estão povoando os hospitais, não é? Ou fazendo o número dos mais desassistidos. Estão enchendo os cárceres. Eles estão esmagados e oprimidos. Agora, isso não afeta só eles, afeta todos. Todos são atingidos por isso. Nós somos vítimas da escravidão que impomos também, né? Então, o que nos conforta é que dessa luta constante contra a escravidão, nós recebemos muita força. Mas para manter essa força é preciso continuar a luta contra a escravidão. No dia a dia. Há pouco eu estava escrevendo sobre uma instituição horrorosa da Bahia, que se chama Bloco de Cordas no Carnaval. As pessoas contratam pessoas negras e pobres, né? Às vezes eu vi no último carnaval homens e mulheres já quase idosos, maduros, pais e mães de família, servindo de muro para que outras pessoas se divertissem, dando e levando empurrões, não é? Para ganhar R$ 34
e comer, dão para eles três ou quatro garrafas de água, suco e biscoitos. É dizer, e as pessoas se divertem no meio do bloco de cordas, sem sentir o horror que é isso. É o que eu chamo de imbecilidade moral. Né? Que diversão é essa? Isso é um antípodo da festa. Isso não tem nada de festa. Isso é um escárnio. Isso é uma representação da escravidão. Eu sei que os cordeiros precisam, fazem filas, se submetem a tudo isso, porque estão na miséria. O estado da Bahia tem o maior contingente de miseráveis em números absolutos. E a minha cidade é uma cidade de miséria, de pobreza extrema, de gente que continua pisada, humilhada, escravizada. O que é que a gente pode, de que jeito a gente pode conseguir dignidade num quadro desse? É lutando contra isso. Né? Lutando ao lado dessas pessoas. Aqui nós temos o quilombo do Rio dos Macacos, em que as pessoas vivem num verdadeiro campo de concentração, cercados pela marinha, que impede a passagem deles muitas vezes, tortura, prende, bate nas pessoas para tomar-lhes a terra em que estão há mais de 200 anos. Esse crime escravista continua. O Brasil não saiu do escravismo. Veja onde estão os quilombolas, como estão, veja os índios como estão. O que está acontecendo com os Guarani Kaiowá? O que está acontecendo com os Tupinambá da Bahia? Brutalizado, violentado. O número de líderes indígenas assassinados no Brasil só faz crescer, como de líderes sem terra, etc. Então, a gente só pode ter acesso ao tesouro de grandeza que essa gente construiu, não é? Se a gente luta contra isso. Eu me casei com uma filha de italianos, de São Paulo, neta de italianos. E uma coisa que me comove também é a saga dos italianos de São Paulo, como eles foram maltratados. Lembra? Os mais pobres. O pessoal chegou a chamar de escravos brancos. Né? Eu não me refiro só ao que está acontecendo com os negros e os índios. Há muita injustiça. Esse é um país tremendamente injusto. É um país campeão de desigualdade. E desigualdade é câncer. É uma doença horrorosa. A gente não pode contemporizar com a desigualdade. Tem que denunciar, tem que brigar, tem que lutar contra ela. Senão, o que acontece? A gente perde a dignidade. Perde a dignidade intelectual, inclusive. Né? Perde a inteligência, perde a beleza. Né? Então, vocês são meninos bonitos, porque olhando para os olhos de vocês, eu vejo o sentimento de equidade, de gosto pela justiça. Se vocês perdessem isso, ficariam feios. Não é? Felizmente, não perderam. E qual é a coisa mais bonita que você acha que esses africanos trouxeram pra gente? É tanta coisa bonita que eles trouxeram, né? Eu podia falar da música que nos trouxeram, podia falar da beleza das suas danças, dos seus ritos, da cozinha, da indumentária, sei lá, do pensamento, o tipo de inteligência que eles trouxeram para cá, essa coisa de abertura. O fato de eu ter uma religião não me impede de eu dialogar com as outras, não é? Isso é uma coisa belíssima, fortíssima. A coragem da alegria, tá aí, eu vou resumir nisso. É um povo que mesmo sofrendo o que sofre, é capaz de alegria. Essa coragem da alegria, a alegria exige coragem. Num mundo áspero, brutal, não é? Terrível, essa coragem da alegria que eles nos comunicam é o maior legado. Quando vou à Europa, às vezes, eu gosto muito da França, tenho muita ligação com a França, mas ultimamente eu tenho notado que há um clima de tristeza geral, parece que já está tudo perdido. As pessoas estão vivendo confortavelmente, vivendo bem, confortavelmente, em relação a nós, pelo menos, vivendo bem. Mas há uma espécie de tédio, de falta de alegria.
Quando eu chego no Brasil, numa cidade paupérrima como a minha, uma cidade tão sofrida quanto é o Rio de Janeiro, não é? Eu vejo as pessoas andarem como quem dança, falarem como quem canta, né? Aí eu digo, olha, essa coisa abençoada provavelmente vem dos nossos antepassados negros, e aí eu sinto um orgulho muito grande. Né? Essa gente que trouxe consigo a coragem da alegria. Sabe ser alegre. Com muito pouco a gente faz uma festa. Né? Tem uma brincadeira que fazem com nós baianos, podem fazer com vocês do Rio, quer dizer que se deixar uma bandeja cair, os baianos saem dançando, não é? Quer dizer, essa disposição para a alegria, isso é uma riqueza a ser trabalhada com a inteligência. Não é fazer mercado de alegria, como infelizmente fazemos. É cultivar isso com profundeza, não é? Porque as duas coisas se tocam, a alegria mais profunda e o sentimento mais profundo e mais dilacerante. A dor da paixão, por exemplo, né? Os gregos tinham um Deus, para não dizer que eu só falei de orixá, os gregos tinham um Deus que reunia essas duas coisas, Dioniso, né? É o Deus da dor profunda, né? A dor mais terrível, da loucura e da dilaceração, e é o Deus da alegria extrema. Então, ser capaz de mergulhar nessa profundeza é um dom. Isso alimenta a gente, né? Alimenta a gente. Então, vocês me perguntam o que é que esse pessoal nos deixou, que eu acho mais bonito. A minha resposta é essa, por enquanto, é a coragem da alegria.